Do apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 e versículo de número 12. Vamos ler o texto sagrado? Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, diga presente, século, sóbria, justa e piamente. Verso 13: enquanto guardamos a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se assente dando glória a Deus. Dê graça, Jesus. Me ajuda, Senhor. A mensagem que eu trago nesta noite tem um título, tem um tema. A graça que nos ajuda a renunciar, ou a graça que nos orienta a dizer não. Vivemos em um mundo que exalta os desejos imediatos, onde a renúncia parece fraqueza e pureza é retrógrado, é motivo de deboche, de encarnação, de piada e de zombaria. Em uma geração que valoriza direitos, desejos e vontades pessoais, o caminho do Evangelho é totalmente contra este fluxo de pensamento, ou contraditório a esta inclinação pessoal. Porque Jesus, na sua palavra, dentro do cristianismo simples e puro, nos apresenta um caminho oposto, o caminho da renúncia. E para aprendermos o poder desta palavra, eu quero traduzi-la em sua etimologia gramatical e na sua estrutura morfológica, tanto dentro do latim, como dentro do próprio grego. A expressão renúncia, ou a palavra renúncia, ela vem do latim renuntiatio, que se deriva do verbo renuntiare, que significa, ou divide-se em dois cognatos. O primeiro cognato é a expressão re, que significa voltar, desfazer, contradizer, renunciar. O segundo cognato é o cognato nuntiare, que representa anunciar, proclamar. Logo, todo ato de renúncia é anunciar contra algo, ou ainda proclamar publicamente que está se abrindo mão de algo, de pessoas, de coisas, de ambientes, de desejos. Então, renunciar não é apenas um desejo seu, um desejo próprio, mas em nós é uma ação contínua da graça, pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós. Portanto, renúncia, no sentido mais profundo da palavra, é um ato consciente e voluntário de declarar que algo não tem governo em você. E que algo não te domina. Que você não está mais escravo dos seus sentimentos. Renunciar é ser dominado pelo senhorio de Cristo. Renunciar é confessar publicamente com a vida, não só com palavras, com a vida. Eu estou servindo a Cristo. E agora Ele é o meu Senhor e Rei. Então renunciar significa abrir mão de algo e dizer ao mundo: isto não me domina, isto não me governa, isto não é mais a minha fraqueza, isto não será mais a minha tentação, muito menos será a causa da minha queda. Eu assumi um compromisso com Deus, eu estou com Cristo, e isso acontece no ato da sua conversão. No uso mais clássico da palavra em latim, renunciar é recusar um direito ou abrir mão de uma posição.
Anunciar a retirada de algo. É proclamar uma decisão de desligamento. Quando aceitamos a Cristo, quando você levanta as suas mãos, caminha por esse corredor, e levanta, se ajoelha, e o pastor ora por você. Isto não é um ato único em apenas um momento. Esse levantar de mãos com lágrimas e quebrantamento é um ato contínuo de alguém que se encontrou com Jesus e está se tornando uma mensagem clara e pública. Eu estou me desligando. Eu estou me desligando da carne, eu estou me desligando do pecado, eu estou me desligando dos desejos, eu estou me desligando das paixões, eu estou me desligando das más amizades, eu estou me desligando dos vícios, eu estou me desligando da pornografia, eu estou me desligando dos vícios que me levam para o inferno, eu estou me desligando do mundo, eu estou me desligando de ambientes que corrompem a minha fé, eu estou me desligando de conversas, eu estou me desligando. Por quê? Porque agora eu anuncio, me desligo do mundo e me ligo em Cristo. Agora eu estou carregando a sua cruz. E a maior prova que você está renunciando à carne é quando você pega a sua cruz, segue a Jesus e não abre mão dela pelas propostas da carne. O Senhor falou algo comigo ali naquela cadeira que causou temor no meu coração. Existem muitos que estão dentro da igreja, que entram no Evangelho e o Evangelho não entra nele. Choram em um culto, mas no dia a dia não conseguem se desligar das mentiras, dos enganos, do pecado, da carnalidade. Porque o apóstolo Paulo escreve a Tito dizendo que a graça trabalha. A graça trabalha. A graça ensina. A graça orienta, a graça acompanha, a graça educa. E eu perguntei ao meu Senhor, porque muitos estão vivendo hoje como se a graça fosse inexistencial. Então o Espírito me responde, porque desejar viver esta graça é renunciar à carne todos os dias. É ver que os pássaros dos maus pensamentos, é enxergar as imaginações do diabo, mas pela graça se levantar como rispa, espantar pelo dia as feras e as aves de rapina, porque a graça nos mantém intactos, mesmo quando feras tentam destruir a nossa fé e corromper a nossa alma, nos levando assim arredado pelas nossas paixões para um caminho longe de Deus. No grego, a palavra renunciar, que está dentro do texto, vai aparecer em 2 outros textos da Bíblia Sagrada, mas primeiro, renunciar aqui no texto, porquanto a graça de Deus se manifestou, salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar. Diga comigo, renunciar. A expressão que Paulo usa aqui é o grego arneomai, que significa uma declaração pessoal no singular. Eu declaro, eu nego, eu abro mão, eu saio, eu renuncio, eu me desligo.
Porque entenda aqui, jovem, presta atenção em mim. A sua fé não deve ser levada pela fé da massa. A sua fé tem que ser íntima, pessoal, é decisão sua. Se lá na faculdade existem falsos crentes, é decisão sua renunciar o falso evangelho. Se lá na empresa tem um falso cristão, é decisão sua ser cristão verdadeiro. Se lá na tua casa ninguém serve a Deus, é decisão sua confessar o nome de Deus. É uma atitude pessoal, simples, sua para com Deus. Não importa o que a multidão está fazendo e parece certo, eu renuncio. É minha decisão com Ele. É a sua decisão com Ele. Porque naquele grande dia, a prestação de contas não será com as suas companhias, será com você. Essa expressão renunciar, arneomai, aparece em outros textos sagrados. Em Mateus 26, 34, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me negarás 3 vezes. A expressão é a mesma que aparece em Tito capítulo 2, versículo 12. Hoje você vai me renunciar. Você vai dizer que não andou comigo. Você vai dizer que não me conhece. Você vai declarar que não andou e nem esteve na minha companhia. Mas essa expressão também aparece na epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 12. Quando ele escreve dizendo: aquele que negar a Cristo, renunciar, o próprio Cristo também o negará. Vou repetir. Se você nega Jesus aqui agora, você será negado por Ele na eternidade. Quem renuncia a andar com Ele aqui agora, será renunciado de estar com Ele para todo sempre. Quem renuncia à intimidade com Ele aqui agora, não poderá ver sua face. Quem renuncia a amá-lo com toda a sua vida, não terá o convite para as bordas do Cordeiro. Quem renuncia sujando as suas vestes aqui, não vestirá novas vestes. Quem renuncia zombando do seu nome, não receberá novo nome. Quem renuncia brincando de ser crente, não será recebido como um justo que perseverou até o fim da sua vida. Eu vou fazer uma pergunta que o Espírito está falando ao meu coração. O que você está fazendo com a oportunidade de ser crente? O que vocês estão fazendo com a oportunidade de anunciar e renunciar o mundo? Anunciar a Cristo e renunciar o mundo. Um outro exemplo disso é o jovem rico em Lucas capítulo 18, versículo 22 ao 23. Enquanto Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Renuncia a tudo. Vende os teus bens, vende tua riqueza, doa aos pobres e me segue. E vendo o seu rosto havia caído, e havia o jovem rico se entristecido com esta palavra. Por quê? Porque ele estava apegado com os prazeres do materialismo. Ele estava apegado com a carne. Ele estava apegado com as suas paixões e com as conquistas. Porque o Evangelho nos apresenta uma renúncia que vai nos custar tudo. Porque Jesus se entregou de forma inteira e completa. Duvide de um Evangelho que te apresentam, mas é fácil renunciar àquilo que você não tem interesse. É fácil renunciar àquilo que não te dói. Mas eu trago uma mensagem dizendo: a renúncia verdadeira a Cristo Jesus dói, custa e confronta. Se não está sendo confrontado, e se não está doendo em você, está sendo apresentado qualquer coisa, mas não o Evangelho de Jesus. Porque viver piedosamente dói, custa,
Confronta. Ser crente de verdade em um tempo relativista, em um tempo onde os coaches apresentam algo açucarado e doce. Servir ao Senhor, essa renúncia dói, custa, porque confronta. Ele mexe com os nossos apegos, com as nossas vontades, mexe com a nossa carne, porque somos apegados aos pecados. Vou repetir: o homem é apegado aos seus pecados. Por isso que, por amor a Jesus, abrir mão do pecado, da carne e das paixões vai custar, porque vai ser a semente do confronto do evangelho com os seus desejos. Há um monstro dentro de nós, e se nós não matarmos com a ajuda da graça e do Espírito, ele cresce a cada dia. Ele normaliza o pecado. Ele degrada, ele deprava, ele lança no inferno. Há um monstro do eu. Há um monstro do velho Adão. Há um monstro da carne. É por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo: o bem que eu quero fazer, isso não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Há uma guerra dentro de mim, onde a carne milita contra o espírito. Mas quando houver um jovem rendido, uma moça rendida, ainda que cercado pelas tentações, na sua fraqueza opera a graça. E então ela não se liga com os seus pecados passados. Ela não tem saudade de ver a carne abandonada. Ela não tem vontade de viver os maus relacionamentos, porque naquela hora em que está só você, a guerra da alma, a guerra da carne, a graça te ajuda, a graça te levanta, a graça opera, porque ela trabalha continuamente no nosso coração. Levanta as suas mãos comigo, que agora eu estou profetizando. Diz o Espírito Santo de Deus aos que estão com os joelhos cambaleantes, as canas quebradas que noite, o pavio que está fumegando não se apagará, porque a graça está trabalhando em seu interior. Você não vai ceder ao pecado, você não vai se ligar às paixões, porque a graça já quebrou todo o vínculo do passado. Eis que tudo se fez novo, e as coisas velhas já se passaram. Eu não sei quais são as imaginações que tem rodeado a tua mente durante esses dias. Eu não sei quais são os pensamentos carnais, mas diz o Senhor: a graça quebra, a graça limpa, a graça dá discernimento. Você não vai ser corrompido, moça. Você não vai perder a eternidade. Você tem a graça. Ai, que pai, chora, abai, graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, receba um banho de graça. Receba a purificação pela graça. Receba a restauração pela graça. Então dói, custa, porque entenda, a renúncia é resposta da gratidão e amor a um Cristo que nos amou primeiro. A renúncia é uma resposta ao Cristo que nos amou primeiro. Vai doer, vai custar. Quem sabe coisas você vai continuar guerreando, mas uma coisa eu sei: não te faltará a graça.
Se você pode, pegue na mão desse jovem que está do teu lado e diga: vai doer, vai custar, vai te confrontar. As guerras podem até ser contínuas, mas em cada processo não te faltará a graça, porque o Jesus que você ama vale muito mais do que 30 moedas de prata. A palavra de Deus nos mostra que a graça não apenas salva, mas ela ensina. Diga comigo: ensina, orienta, ensina, orienta. Paulo nos mostra no versículo de número 11 que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens. Ela apareceu, ela se manifestou. A expressão grega aqui é epifano, que significa brilhar. É literalmente como um raio de sol que atravessa as nuvens escuras de uma tempestade. Assim a graça brilhou, se manifestou, atravessou, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então a graça apareceu como os raios de sol que perfuram as nuvens escuras e rompem o seu esplendor. Essa palavra do versículo de número 11, eu poderia muito bem parafraseá-la nesse sentido. Sim, exortem todas as classes e ordens, todas as idades da vida, todos os sexos, tanto escravo quanto os livres, a lutar por vidas puras, por uma vida boa e justa diante de Deus. Pois eu lhe digo de verdade, assim como o sol que brilha no mundo de trevas, a graça de Cristo surgiu como um raio de sol para repreender toda a treva, toda a escuridão, toda a imundície, toda a sujeira, toda a corrupção do nosso coração. A graça brilhou aí, pois nós estávamos em densas trevas, onde a luz de Cristo brilhou, nos transportando das trevas para a sua maravilhosa luz. A graça alcança com luz, a graça tira das trevas, e a graça te põe agora a um reinado de luz. É por isso que no coração de um jovem não pode haver imoralidade, tem que haver justiça. Não pode haver carnalidade, tem que haver frutos do Espírito Santo. Não pode haver pacto com o mundo, tem que haver renúncia para todo sempre com Cristo Jesus. A graça de Cristo brilhou. Põe a mão no seu coração. É exatamente nesse lugar aonde reinava as trevas, a escuridão, as sombras. Por isso vivíamos em obras mortas da carne, sendo conduzidos dias a dias para o inferno. Mas a graça brilhou, que barabachória, te tirou das densas trevas. E olha onde você está nessa noite, moça. Era para você estar na mente do diabo, ou nos ideais do pecado, numa sarjeta, fumando droga, se aplicando cocaína na veia, ou descendo dentro de uma boate, adormecido, quem sabe por anestésicos, que te leva a um momento de alucinação. Quem sabe era para você estar numa cama, dominada pelo espírito de loucura, sem esperança ou deprimida, mas a graça brilhou. E você está aí, limpo, sarado, pela palavra do Evangelho e pelo amor de Jesus Cristo. Ele diz que a graça orienta, a graça ensina. Diga comigo: a graça ensina. A expressão ensinar aqui é muito interessante e profunda dentro do texto original. A expressão grega aqui para ensinar ou orientar está no grego paideia ou paideon, que significa disciplinar,
treinar. Uma linguagem mais clara, é como um pai educando um filho dia a dia. A graça é paideua. Ela é um pai que ensina um filho que nos seus primeiros momentos de vida não sabe andar, não sabe comer, não sabe falar. Mas diferente dos pais, que muitos filhos, ao completar 18 anos, seguem de forma independente, a graça é um pai que te educa com 5, que te ensina com 15, que te ensina com 40, que te ensina com 60. Tem gente que vai morrer com 90, e a graça vai continuar ensinando. Porque entenda, ela é um pai que orienta você a chegar na maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual não se alcança na terra, mas ela se concretizará na eternidade. Por isso entenda que a graça como pai, ela orienta, ela ensina, ela diz: não é esse caminho, não é com essa amizade, não é desse jeito, não é com essa roupa, não é com esse trejeito, não é com essas paixões. Se eu sou teu pai, obedece os meus comandos, porque você, em brevemente, sairá da terra e chegará à eternidade. Dallas Willard, em seu livro A Renovação do Coração, ele escreveu dizendo que graça é o poder de Deus operando em nós, não apenas no perdão de Deus concedido a nós. A graça é Deus em nós, olhando para nós, se inclinando para nós e nos acompanhando diariamente. Todo aquele que diz que renunciou a algo e que está na graça, mas vive como o mundo vive, tem os mesmos hábitos, fala os mesmos palavrões, tem vontade de ter os mesmos desejos do mundo, é porque nunca assumiu a graça como pai. Antes sempre foi os seus próprios desejos, porque aquele que a graça orienta cresce, amadurece, se fortalece e se torna, como disse o apóstolo Paulo, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque qual é o desejo de um pai? Senão que os seus filhos se tornam parecidos com Ele. Por isso a graça não te deixa. É por isso que a graça exorta, a graça admoesta, a graça confronta, a graça aponta o erro, a graça aponta as falhas, mas a graça ao mesmo tempo restaura, a graça perdoa, a graça ensina, a graça edifica, a graça levanta, a graça transforma. Estamos vivendo ateísmo funcional. E o que é isso, irmã Michele? Pessoas que frequentam igrejas, falam sobre fé, mas na sua vida diária tomam decisões e vivem em seus dias como se Deus fosse irrelevante. Vou repetir. Vivemos o dia do ateísmo funcional. Tem cara de crente, se veste como crente, não perde um culto de ensino, mas no dia a dia não é Deus que governa as suas decisões, não é Deus que controla os seus impulsos, não é Deus que tem governo no seu coração, porque eles estão vivendo independência de Deus. Porque escreve o apóstolo Paulo que a graça nos ensina duas coisas. Quantas? Olha aí o texto. Ela nos orienta a renunciar, diga comigo, a impiedade. A expressão grega aqui é azebeia. E azebeia significa viver como se Deus não existisse. Falta de respeito, falta de reverência, irreverência ousada para com Deus, recusando honrar a Deus,
recusando honra a quem merece honra. Falta de temor, falta de reverência, se refere àqueles que são irreverentes, profanam o sagrado, desprezam o Espírito Santo e riem do Evangelho. A graça nunca vai te fazer um brincante no reino de Deus. A graça te dará seriedade com Cristo, com o Espírito e com a palavra. Porque quem vive zombando de Deus, escarnecendo do Evangelho, brincando com as línguas estranhas, fazendo dancinhas com a atuação do Espírito Santo, é alguém impiedoso, que não honra o Deus de honra, que não tem temor ao Deus dos céus e da terra. Mas os verdadeiros filhos de Deus, que são ensinados pela graça, eles vivem, eles sabem, Deus me vê, Deus me ouve, Deus me escuta, Deus me acompanha, Deus me enxerga. Eu não posso ter duas vidas. Eu não posso ser uma coisa na casa de Deus e ser outra no mundo. Eu não posso ter uma playlist com samba, funk e pop, com letras profanas e imundas. Eu não posso ter o meu celular com músicas que cantam músicas mundanas sertanejas, que falam de adultério, prostituição e fornicação. O meu celular tem que ter canções que falam dele, cantam sobre ele, exalta ele, adora ele. Eu não posso ter uma roupa para culto e ter uma roupa para o mundo. Eu não posso ter um linguajado cristão na igreja, mas dentro de casa a boca é imunda, é suja, é profana. Porque a graça orienta a recusar a impiedade. E isto significa: eu me nego desonrar o meu Deus. Eu me nego zombar do seu nome. Eu me nego ser um instrumento de escândalo. Eu me nego caçoarem da fé por causa da minha conduta. Sou crente na casa de Deus, sou crente na rua, crente na universidade. Não importa o que vão pensar, eu aceitei a Jesus Cristo e Ele é o meu Senhor. Perca amigos, perca alianças, mas não perca Cristo. Segunda coisa, diga comigo, ela ensina a renunciar às paixões mundanas. Diga comigo, paixões mundanas. O que são paixões mundanas, crente? Desejos desordenados. Quando a carne governa os meus impulsos. Romanos, capítulo de número 1, versículo 21 ao 32. Faz uma lista de paixões mundanas e eu vou falar todas elas. Paixões mundanas também são coração insensato, vontades pecaminosas do coração, degradação do corpo, paixões vergonhosas, relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, contrárias à natureza do homem e da mulher, inflamação dos desejos, ardis das mentes, prática de tudo o que Deus chama de reprovável. Paixões mundanas é toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, inveja, homicídio, malícia, engano, calúnia, fofoca, desobediente a pais e mães. Isso é paixão mundana. Mas a graça orienta. E quando ela orienta, ela fala ao nosso coração dizendo: paixões mundanas, não! Quando ela fala ao nosso coração, ela diz: depravação do corpo, não! Paixões vergonhosas, não! Relações sexuais antes do casamento, não!
Ferir o meu corpo? Não. Desejar alguém do mesmo sexo? Não. Ideologias? Não. Sofisma? Não. A graça orienta a dizer não. Eu sei quando Ele vem, e a minha carne começa a tremer agora, porque diz o Espírito ao meu coração: em torno desse templo está se aproximando do meu lado direito uma nuvem de temor, que vai tomar agora esse templo. E diz o Senhor: quem é tomado pela graça vai sentir a glória dEle purificando os seus corações agora. Agora vem graça. Vem graça, vem graça, vem graça, vem graça e renova, vem graça e aviva, vem graça e batiza, vem graça e purifica, vem graça, isso, passo de quem está caminhando, isso, e lá vem Ele, aquele que nos purifica de todo o pecado. A graça nos ensina a dizer não para a inveja, para a injustiça, para a ganância, para a depravação. A graça me ensina a dizer não para o homicídio, para a malícia, para a mentira, para o engano. A graça me ensina a dizer não para a corrupção, para a prostituição, para o adultério, para a fornicação. A graça me ensina a dizer não para as más companhias, para as mentiras, para os enganadores. A graça está dizendo não, 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 não. Você não é todo mundo. 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 Você é salvo pela graça. Fica de pé e eu termino aqui. A graça te ensina a dizer não. A graça te ensina a dizer não para as ideologias. A graça te ensina a dizer não para o sistema falso religioso da era presente. A graça te ensina a dizer não para o neopentecostalismo, que imita a ação de Deus sem que Deus não está presente. A graça te ensina a ter comunhão com o Pai, a ter comunhão com o Filho, a ter comunhão com o Espírito Santo. A graça te pega pela mão nessa noite e te diz: eu não quero ser uma visita na tua vida. Porque eu não sou a tua coleguinha da rua. Eu não sou os teus amigos que aprovam a tua tentação. Eu sou Deus na tua vida. A graça é Deus. A graça é Cristo. A graça é o Espírito. Você é comprado pela graça. Ele morreu na cruz do Calvário por você. E Ele está vivo para andar com você. Sua vida cristã não está à venda. Sua intimidade não está à venda. Sua comunhão não está à venda. A graça te ensina. E porque a graça ensina, porque eu vou ler agora Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14. Se vocês puderem, põe no telão para mim. Hebreus 9, versículo 13 e 14. Hebreus 9. Porque se o sangue dos touros e bodes
e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos. Lá na lei os santificava temporariamente. Versículo 14. Quanto mais, acima do sangue de um cordeiro espargido sobre o altar, acima de uma novilha em cinzas, quanto mais é o sangue de Cristo Jesus, que pelo Espírito eterno ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Purifica, 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 purifica a vossa consciência das obras que conduzem à morte. É por isso que a graça ensina. Diga comigo: é por isso que a graça ensina. Porque se o pecado escurece a mente, a graça purifica a mente. Se o pecado apodrece a mente, a graça vivifica a mente. Se o pecado normaliza a carnalidade, a graça normaliza as ações do Espírito sobre a carne. Você é lavado pelo sangue. O vocal vai cantar um hino. Pelo sangue de renascer, praise. E nessa noite eu quero fazer um apelo aqui. Eu não vou fazer para ímpio, não. Eu vou fazer para os crentes mesmos. O que é renúncia? Que é renúncia? Declarar o desligamento de quê? De algo, de pessoas, de circunstâncias, de situações, de vícios. Eu não sei, jovem, olha para mim. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quantos anos de crente você tem. Mas quem sabe você ainda está ligado em algumas coisinhas, preso em alguns vícios. Quem sabe o diabo está usando pensamentos para te entristecer. Mas renúncia é uma declaração pública. Renúncia é uma declaração pública. Renúncia é uma declaração pública, pessoal e não coletiva. Enquanto eu preguei essa palavra, se o Espírito iluminou o teu entendimento e você olhou para você e ainda tem coisas para serem desligadas, para que você viva a plenitude de Cristo Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente agora. Esse elo vai ser quebrado pelo sangue de Jesus. O sacrifício vivo se entregou por mim. Eu sei quem me usa, com armas de eu sei quem fala comigo, eu sei quem é Ele, eu sei como Ele fala através de mim. Mas diz o Espírito: você não vai sair daqui derrotada, não. Você vai sair daqui vencedora pela graça. E ainda falo mais: se você quiser ter liberdade, pode se jogar nesse chão, porque aqui agora some a pregadora, some a igreja, some o pastor. É você e a graça. É você e a graça. Sofreu por e a minha vida. A igreja levanta a mão para eu adorar. Vocês nem imaginam o que está acontecendo aqui agora. Jesus, minha história dividiu, antes e depois, pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, fui comprado pelo sangue. Cadê os líderes de jovens? Os líderes
líderes de jovem, cadê vocês? Quem Fui lidera jovem, cadê vocês aqui? pelo sangue. Vocês vão descer, porque na mão de vocês tem autoridade. E enquanto vocês colocam a mão sobre eles, a graça vai romper elo, a graça vai quebrar o pecado, a graça está perdoando pecados. Suportou a cruz a preço de sangue por amor, precioso sangue de Jesus. Vem o Espírito do quebrantamento, isso vai. O sacrifício vivo, eu quero Salvos ser pela graça, comprados pela graça. A graça ensina, a graça orienta, a graça anuncia, a graça explica. A graça é graça, é graça, é graça, é graça, é graça. Dani, vem cá. Abraça aquele moço ali, ó, de camisa preta. Dá um abraço nele. Vem graça, vem graça, vem graça, vem graça, vem graça. Mas agora Jesus Cristo vive em mim. Trabalha, Espírito, toda maldição, todo pecado, tudo perdoou pelo sangue de Jesus. Fui salvo pelo sangue. Eu fui curado pelo sangue. Eu fui liberto pelo sangue. Eu fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor, precioso sangue de Jesus. Eu encerro minha participação. Oh, Espírito Santo de Deus, Seu sangue, que nós venhamos olhar para tudo que a Tua graça faz e venhamos reconhecer que não estamos sozinhos. Quando o pecado nos arredar, tentar nos engolir vivos, se não for o Teu sangue limpando as nossas mentes e corações. Se você pode, abraça esse crente do teu lado e diga assim: você é salvo pelo sangue, você é curado pelo sangue, você é ensinado e lavado pelo sangue. A graça perdoa, a graça dá uma nova história, a graça te ensinará a vencer. Você terá mais não na sua boca do que sim. Olha pra mim. Você terá mais não na sua boca do que sim, porque a graça te ensina a dizer não. Olha os jovens que estão aqui à frente, Jesus. Toma cada um em tuas mãos. Eles vão dormir na paz e na segurança do teu Espírito, porque eles saiam daqui na companhia da tua presença. A graça que ensina está com eles, a graça que acompanha, a graça que confronta, a graça que limpa, a graça que ajuda a renunciar por amor a Ti, Jesus.
Foi salvo pelo sangue, fui curado pelo sangue, eu fui liberto pelo sangue, fui comprado pelo sangue. O sangue de Jesus que me leva até o céu. O sangue de Jesus, vermelho, forte e fiel, suportou a cruz a preço de sangue por amor. O sangue de Jesus, a poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Oh, a poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo na cruz, a poder, sim, força e vigor nesse sangue, a poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz, da cruz. Ele é o Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Se você está sentindo a presença de Deus, glorifique, adore e continue. Aleluia, glória a Deus.